gravando já, Márcia. Pode começar. Então, hoje vamos ter como palestrante o Geraldo Medeiros, que vai falar, a palestra dele vai ser A Caminhada do Aprendiz e a Chave do Reino dos Céus. Antes de começar a nossa pequena meditação, eu vou apresentar os objetivos da Sociedade Teosófica, que são, primeiro, formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. E o terceiro é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Agora nós vamos nos preparar para a palestra de hoje. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda, acalmando nossos pensamentos, e vão acompanhar comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz para todos os seres. Namastê. E vamos à palestra de hoje com o Geraldo. Geraldo, é com você agora. Vamos trabalhar com a obra de Raul Branco, né? Que é um teósofo da Sociedade Teosófica no Brasil, e o livro que ele realmente fez com muito carinho e uma profundidade muito grande é Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição da Esotérica Cristã. Cristo é um ser divino, né? Que se encontra de forma latente ou pouco ativa no coração de cada um de nós. Para chegar ao reino, ou seja, para alcançar a perfeição, o aprendiz deve trilhar o caminho ao longo de todas as suas etapas. Então, nós vamos trabalhar essa parte aqui, a caminhada do aprendiz no chave do reino dos céus, vai mostrar que os elementos transformadores do ser humano, onde aparecem, então, os facilitadores, né? Que é a fé, e os operativos. Os facilitadores são a fé, o amor a Deus, né? Vontade, purificação, renúncia e discernimento. Os operativos é o estudo, né? Oração e meditação, lembrança de Deus, atenção plena, rituais e sacramentos e prática das virtudes. O instrumento transformador do ser humano. Os instrumentos facilitadores abrem o caminho, promovendo a purificação dos veículos do ser humano e o estabelecimento de uma vibração conducente à vida espiritual. Os instrumentos operativos, como o nome indica, estão voltados para a promoção da transformação propriamente dita. O instrumento transformador do ser humano, então, tem, olha, existe uma correlação entre os 6 instrumentos. Estamos falando dos 6 instrumentos, né? Facilitadores e os 6 operadores. O estudo confirma a fé, a oração e a meditação levam ao conhecimento de Deus, que alimenta o amor a Deus, a determinação facilita a lembrança de Deus, o exercício da autoobservação facilita a purificação, a morte para o mundo, que é a renúncia, possibilita o renascimento dos mistérios, rituais e sacramento, a identificação do real, que é o discernimento, leva à manifestação do divino no homem, que é a prática das virtudes. Fé, que precisa do estudo, né? A fé é o fundamento de toda a prática espiritual. A fé baseia-se no eterno, nas verdades imutáveis, que independem do tempo e do espaço. Agora, a crença varia com o tempo e o espaço, depende da cultura e da religião de cada pessoa ou povo. Daí ser geralmente chamada de crença religiosa. A fé, ainda, vamos lá, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que se veem. Foi por ela que os antigos deram o seu testemunho. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Hebreus, né? O Paulo de Tarso, o Hebreus, o discípulo Paulo.
O estudo das obras dos grandes místicos será de grande utilidade para todo aquele que estiver buscando o aprofundamento da vida espiritual. A fé na lei de causa e efeito é o fator central no processo de autotransformação do indivíduo. Como Cristo habita no âmago de nosso coração, é lá que devemos procurar a fé, assim como a verdade, a paz e o amor. Buscar no coração significa agir sem os condicionamentos da mente, procurar a orientação daquilo que chamamos de intuição, que nada mais é do que a voz do Cristo interior. Vamos ver agora, o estudo das direções espirituais confirma a fé. 4 objetivos no estudo: facilitar o aprendizado do conhecimento acumulado por outros buscadores, criar uma vibração favorável para a busca interior, desenvolver a mente e favorecer o desenvolvimento da intuição. A vida espiritual é uma questão de mudança vibratória, em que a atenção do aspirante é redirecionada das vibrações grosseiras para as vibrações elevadas. O estudo presta-se maravilhosamente bem a esse propósito. Muitos instrutores sugerem que os buscadores espirituais leiam antes de dormir pelo menos 1 ou 2 páginas de um livro de cabeceira, para criar uma vibração apropriada. É lógico que o livro tem que ser um livro selecionado também, né? Para essa vibração realmente ser apropriada. Essa vibração é capaz de estabelecer a tônica das experiências da alma durante o sono, quando essa deixa para trás sua pesada vestimenta de carne e pode voar mais alto em seu envoltório astro-mental. O estudo também pode favorecer o desenvolvimento da intuição. Agora já amor a Deus, oração e meditação. O amor a Deus é a energia cósmica mais atuante na vida do ser humano. O amor é a energia que garante o sucesso da manifestação em seu curso, de retorno da diversidade para a unidade. O verdadeiro amor altruísta, para com os seres humanos, ou mesmo com os animais e a natureza, é também um caminho seguro para expressarmos o amor a Deus. Deus é verdade e justiça. Quem não ama a verdade e a justiça não pode amar a Deus. Ser verdadeira nação significa agir sem fingimento. E a falsidade que caracteriza a vida do ser humano moderno, que sobrevaloriza as aparências. Ser verdadeiro significa também simplicidade e equanimidade. É dispensar o mesmo tratamento gentil e cordato a todas as pessoas, sejam importantes ou humildes. Sabendo que todos os seres sencientes são expressões de Deus, todo aquele que ama a Deus entende que não pode provocar sofrimento a nenhuma expressão material de Deus. A prática da inocenticidade é um grande passo no caminho espiritual. No livro de Gênesis, Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, isso será o vosso alimento. Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 29. A oração sempre foi a base de toda a prática religiosa, e a meditação a fundação da vida espiritual. Vamos observar, então, observe essa colocação, né? A oração sempre foi a base de toda a prática religiosa, e a meditação a fundação da vida espiritual. A oração é uma prática para falar com Deus, enquanto a meditação é a prática em que procuramos ouvir Deus. Não basta a enunciação oral ou mental de vida relacionada com as ideias contidas na oração. O mais importante é a nossa intenção e prática de vida relacionada com as ideias contidas na oração. A meditação é um processo que visa promover a aquietação da mente, possibilitando uma progressiva penetração nas camadas mais profundas da consciência. A prática contemplativa é uma das etapas mais avançadas do relacionamento com Deus. De acordo com Santa Teresa d'Ávila, a oração mais elevada é o silêncio. É um processo que visa desenvolver a contemplação. Jesus nos ensinou ao dizer: quando orares, entre no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá, no segredo.
E o teu pai que vê em segredo te recompensará. Mateus 6,6, né? Vontade, agora vamos falar um pouquinho da vontade, né? Vontade é um dos 3 aspectos básicos da Trindade divina. É a energia fundamental pela qual Deus criou todo o universo através da palavra e que cada ser humano usa para criar o seu universo particular. A vontade é a capacidade criadora de Deus. O desejo e a expressão distorcida da vontade divina. O desejo é a expressão distorcida da vontade divina. O desejo é a energia da vontade direcionada para a gratificação dos sentidos e as demandas autocentradas da personalidade. Aí tem um esqueminha que eu tirei da internet, eu achei muito interessante, né? Aí física, né? O corpo astral, emocional e mental, né? E a trindade, então, formada na mente pura, né? A mente causal, a intuição, né? Corpo causal, intuição e vontade. A intuição é o corpo budi, né? E a vontade já é Atma. A vontade, lembrança de Deus, vamos ver lá. A vontade manifesta-se no ser humano de diferentes maneiras, como determinação, concentração, unidirecionamento e sentimento. A verdadeira vontade nunca se tensiona, ela nasce no silêncio. Ela inclui tanto o pensamento como o sentimento. Ela é imovível por qualquer coisa externa a si próprio. Quando eu não tenho vontade pessoal, posso atuar com a vontade mais forte. Quando eu não tenho vontade pessoal, posso atuar com a vontade mais forte do mundo. Quando sei que a vontade una está em tudo, todo conflito é abolido. O estudo e a meditação serão fontes constantes de instrução sobre a vontade. A determinação facilita a lembrança de Deus. Para que haja progresso no caminho, são necessários exercícios de recordação de nossa verdadeira natureza divina, ou seja, a lembrança de Deus. Feliz o homem que aumenta a sua determinação na mesma medida em que desenvolve discernimento, pois isso permite que sua crescente capacidade realizadora possa ser direcionada para o alvo certo. Toda tentativa de disciplinar a personalidade esbarra numa muralha de objeções que só pode ser superada pela vontade. A personalidade usa inúmeras artimanhas para evitar o enfrentamento da verdade que ela procura esconder. Uma razão para isso é que o reconhecimento de nossas imperfeições é doloroso. Outra razão é que nossa natureza inferior é preguiçosa e está sempre procurando evitar qualquer esforço que não seja diretamente associado à gratificação de seus próprios desejos. É importante o alinhamento de nossa vontade com a vontade de Deus. Enquanto nossa vida estiver dirigida para a satisfação dos desejos ou a vontade da personalidade, o homem estará amarrado ao mundo. Palavra do apóstolo Paulo. Não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Na verdade, o grande peso, a causa real de nosso sofrimento, é a falsidade de nossa vida, que nos aliena da realidade. São as nossas negatividades que nos tornam destrutivos. Para que haja progresso no caminho, são necessários exercícios de recordação de nossa verdadeira natureza divina, ou seja, a lembrança de Deus. Para nos lembrarmos de Deus, temos que nos esquecer de nós mesmos, de nossos pensamentos, de nossos interesses, de nossos insistentes medos e anseios. Esse processo está relacionado com a renúncia das lembranças passadas e das esperanças futuras, a fim de que possamos lembrar de Deus agora, no presente, como centro de nossa vida. Para o indivíduo que ama a natureza ou que tem um pendor poético, a lembrança pode ser a percepção de Deus na beleza de toda a manifestação da natureza e em todos os seres.
A maior parte das práticas espirituais depende do que sentimos a respeito de Deus, e não do que pensamos a seu respeito. Então, a purificação e atenção plena, exercício da plena atenção e da autoobservação facilita a purificação. A necessidade de purificação é enfatizada em todas as tradições. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isso é, na minha carne, pois o querer o bem está no meu alcance, não, porém, praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Romanos, 7:15, 17, 19. O Senhor Buda preconizou o caminho do meio, em que o buscador deve evitar extremos licenciosamente de maceração do corpo, mas viver com disciplina e controle da mente, pois a mente que controla o corpo. Misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O devoto não pode, em nenhum momento, sentir ódio ou aversão a seu corpo físico, acreditando que o corpo é a fonte de seus problemas. Ao contrário, o corpo físico deve ser encarado com simpatia, pois é um instrumento maravilhoso, um verdadeiro milagre de harmonia e beleza, oferecido pela natureza e sem o qual não teríamos a possibilidade de progredir no caminho. É a mente, mais do que o corpo, que deve ser disciplinada. A disciplina exige compreensão dos processos de condicionamento que nos levam a fazer o mal, que não desejamos, ao invés do bem que queremos. Devemos pensar em nós como alma que usa um corpo físico. O objetivo de todas as práticas de purificação envolvendo o corpo físico é a mente criar condições favoráveis para despertar o Cristo interior. A primeira etapa da purificação deve ser o autoconhecimento. O mal será arrancado se nós o reconhecermos. Mas se o ignorarmos, ele se enraizará ele se realizará em nós e produzirá seus frutos em nossos corações. Evangelho de Filipe. O desenvolvimento da atenção em todas as atividades da nossa vida cotidiana, não só servirá para tornar-nos mais eficientes no que tivermos que realizar, mas também facilitará o desempenho de nossa meditação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus. Meu filho, sê atento às minhas palavras. Dá ouvido às minhas sentenças. Não se afaste dos teus olhos. Guarda-as dentro do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para a sua carne. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Provérbios. O cuidado e a atenção plena são especialmente importantes no que se refere às instruções espirituais. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda de Mateus. Né? O desenvolvimento da atenção em todas as atividades da nossa vida cotidiana não só servirá para tornar-nos eficientes no que tivermos para realizar, mas também facilitará o desempenho de nossa meditação. Na maior parte das nossas práticas, que é preciso é o unidirecionamento da atenção, no que poderíamos chamar de concentração. A atenção plena e a técnica de autoobservação são de capital importância no caminho espiritual. A plena atenção voltada para o aqui e agora de cada atividade que está sendo realizada é a melhor disciplina da mente. Para que isso ocorra, a mente deve ser pacientemente treinada, direcionando a atenção plena para a chama de uma vela durante a meditação. Poderão surgir aspirações reveladoras, vindas da pura luz da intuição.
Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo, né? Apóstolo Paulo. Renúncia e rituais e sacramentos, né? A morte para o mundo possibilita o renascimento através dos mistérios, que são os rituais e sacramentos. O objetivo do renunciante é morrer para o mundo, abstendo-se das práticas mundanas da busca do prazer e do poder. O apego egoísta é morte, o altruísmo é vida para o discípulo. Renúncia, vamos ver aqui, a renúncia é um estado de consciência caracterizado pelo desapego. Só ocorre quando termina o desejo pelas coisas do mundo. O desapego consiste em redirecionar o desejo para as coisas do alto, e evitar a prisão da busca do prazer e do poder. Não é necessário ser pobre no sentido material para entrar no reino dos céus, até porque os pobres não são necessariamente desapegados, menos desapegados que o rico. Não são as coisas do mundo material, per se, que prejudicam a alma, mas sim o desejo e o apego que condicionam o indivíduo a buscá-lo para o seu próprio benefício. A morte para o mundo possibilita o renascimento através dos mistérios, rituais e sacramentos. Todas as tradições religiosas esotéricas valem-se de rituais para estabelecer uma vibração elevada e direcionar energias para facilitar a expansão de consciência dos participantes. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos dos meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Evangelho de Tomé. Jesus indica que os mistérios só eram concedidos aos discípulos mais avançados, que estavam suficientemente purificados e comprometidos com a vida espiritual. A Igreja Romana, herdeira da tradição externa dos ensinamentos populares, resolveu adaptar-se a alguns rituais e sacramentos internos ao uso público, resultando na missa e nos 7 sacramentos conhecidos atualmente: batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Com relação aos sacramentos, é dito no Evangelho de Filipe que Jesus instituiu 5 e não 7 sacramentos. O Senhor fez tudo no mistério: um batismo, uma crisma, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. Evangelho de Filipe. A Igreja Romana, manteve a mesma conotação iniciática para os 3 primeiros sacramentos em seus rituais. Assim, o sacramento ministrado pela Igreja, batismo, crisma e eucaristia, ainda hoje confere certo grau de expansão de consciência a todos aqueles que os recebem no estado de espírito apropriado. Os 2 últimos sacramentos, uma redenção e uma câmara nupcial, foram totalmente desvirtuados. O sacramento da redenção foi transformado na penitência, mais conhecido dos católicos como confissão. O significado original desse sacramento era a redenção da alma, quando o iniciado morria para o mundo e ressurgia liberto de todas as correntes do apego, inclusive da noção de um eu separado. A Igreja Romana, numa gritante contradição com o ensinamento de Jesus a respeito da lei de causa e efeito, conferiu a seus prelados o suposto poder de perdoar os pecados por meio da confissão. O sacramento da redenção da alma, conhecido na Igreja primitiva como os apolotrófes, é a última etapa preparatória para o sacramento supremo da Câmara Nupcial. Então, veja bem, o sacramento da redenção da alma, conhecido na Igreja primitiva como apolotrófes, é a última etapa preparatória para o sacramento supremo da Câmara Nupcial. No sacramento da Câmara Nupcial, os discípulos avançados alcançavam a iluminação quando a alma devidamente purificada, referida como virgem, unia-se ao Supremo Esposo, o Cristo interior. A Igreja transformou-se esse elevado sacramento de caráter esotérico na cerimônia externa do matrimônio. A
palavra de Jesus, o que ligares na terra será ligado nos céus, se referia ao ritual esotérico de união em consciência da alma com o espírito, por usar de forma indevida como ritual exotérico da união matrimonial, criando um sofrimento desnecessário a milhões de casais ao longo dos séculos, quando se separavam. Eram perseguidos pelo sentimento de culpa e estar infringindo uma lei divina. Inclusive, eu vivo essa situação que eu sou separado, né? Então, eu não posso batizar nenhuma criança, né? Mesmo que meu filho queira que eu batize uma neta minha, eu não posso batizar. Né? Por quê? Tem isso aí, esse impedimento aí que a Igreja Católica não aceita. E meus filhos são católicos ainda, né? Então, não tem jeito. A Igreja Católica também institui 2 outros sacramentos, a extrema-unção e a ordem. Com isso, estendendo suas atribuições e controle às atividades mais importantes da vida do ser humano, do nascimento à morte. Com o sacramento da ordem ficava instituída a sucessão apostólica na ordenação dos prelados. Os discípulos de Jesus só recebiam o sacramento depois de um extenso trabalho preparatório, pois um sacramento equivale a um aporte energético de alta vibração, que só podia ser recebido com segurança quando os veículos do postulante estivessem devidamente purificados. Então, aqui está um esqueminha, né? Esqueminha como aí, batismo, confirmação e eucaristia. São os sacramentos da iniciação cristã. E o sacramento de cura, a penitência, unção dos enfermos, né? E agora os 2 aí que a igreja interpretou da forma dela, o sacramento de serviço e comunhão dos fiéis. Discernimento, vamos ver aqui, discernimento e prática das virtudes, né? E é o último aí, item que nós vamos desenvolver. A identificação do real, que é o discernimento, leva à manifestação do divino no homem, que é a prática das virtudes. É dito aos pés do mestre que o discernimento é a primeira das qualificações que devem ser desenvolvidas no caminho, pois será necessário a cada passo até a última etapa da iluminação. O apóstolo Paulo dizia: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Já falamos esse versículo aí. O discernimento tem que tornar-se um processo consciente comandado pela razão, para que as escolhas não sejam automáticas, comandadas pela memória do passado, que reflete os velhos condicionamentos, geralmente de natureza material. A escolha entre o real e o ilusório, ainda que inicialmente difícil, é somente a primeira etapa do exercício do discernimento. Precisas distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Alimentar os pobres é uma obra boa, nobre e útil, aos pés do mestre. A verdadeira vida espiritual requer a devida atenção aos nossos deveres, sejam eles profissionais ou familiares, bem como ao cuidado do nosso corpo e mente. Discernimento, então, bem mais aqui, o objetivo do discernimento é colocar a natureza superior do homem no comando do seu ser. O discernimento é a grande válvula de segurança da sociedade moderna no processo de busca da verdade, pois impede o domínio de uma mente sobre a outra, evitando assim a tirania. Clemente de Alexandria disse: a consciência é o melhor guia para determinar precisamente o que se deve ser dito sim ou não. A fundação sólida da consciência é uma vida reta, juntamente com o aprendizado apropriado, ou seja, o discernimento. O perfeito discernimento só pode ocorrer quando o indivíduo renuncia ao egoísmo e age movido pelo dever e orientado pela sabedoria do eu superior, buscando sempre fazer a coisa certa, sem apegar-se aos resultados da ação. Discernimento, então, a identificação do real, nós já falamos, a prática das virtudes é um instrumento de importância vital para o discípulo, pois serve como mecanismo de controle, um freio para distorções que podem aparecer no caminho. As virtudes são tanto causa como efeito do progresso espiritual.
Discernimento, prática das virtudes, vamos ver aqui. As virtudes são antídotos naturais contra os vícios de caráter, as fraquezas da personalidade. Onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há ira nem perturbação. Onde a pobreza se une à alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há luz e meditação, onde há paz e meditação, não há nervosismo e nem dissipação. Onde o temor a Deus está guardando em casa, o inimigo não encontra a porta para entrar. Onde há misericórdia e prudência, não há prodigalidade de coração. São Francisco de Assis. A tradição enfatiza que as principais virtudes a serem desenvolvidas são a caridade, a humildade, a paciência, o contentamento e o equilíbrio e moderação. A caridade é uma expressão prática do amor divino. A verdadeira caridade envolve tanto o ato da doação como a intenção. A caridade mais elevada, no entanto, é a doação do conhecimento espiritual, que possibilita às pessoas enganjarem-se no processo de salvação ou de libertação do sofrimento. Devemos desenvolver a atitude interior de generosidade e de amor fraternal para com todos os seres. Humildade. O desenvolvimento da humildade é ajudado pelo discernimento. A verdadeira humildade implica na habilidade de discernir aquelas áreas em que estamos mais preparados para ajudar nossos irmãos e aquelas em que não temos essa capacitação. A humildade é algo que só pode ser adquirido com muita diligência. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. A tradição cristã sempre enfatizou a paciência como uma virtude que ajuda a superar os problemas da vida. As ofensas e o sofrimento oferecem ocasiões importantes para praticar a paciência. A paciência é tida em alta conta como uma virtude que complementa a humildade. Tem paciência, candidato, como quem não teme fracasso e nem corteja êxito. Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. É importante cultivarmos o verdadeiro contentamento, que é livre de apegos e ansiedade. O contentamento é um poderoso antídoto contra o desespero e a tristeza que acomete tantos peregrinos no caminho. A piedade é, de fato, grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar, pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Equilíbrio e moderação. O equilíbrio e a moderação funcionam como um freio motor que impede as derrapagens e quedas nos princípios dos desequilíbrios e do fanatismo que possam surgir no caminho apertado de que fala Jesus. Precisamos usar o discernimento para concentrarmos a energia no ideal espiritual, sem, contudo, comprometermos os aspectos importantes da vida pelos quais somos responsáveis, inclusive a saúde do nosso corpo, o bem-estar de nossos familiares, as necessidades de nossa comunidade. Moderação. A moderação deve ser exercida em todos os sentidos, a começar pelo desfrute dos prazeres naturais que a vida nos proporciona, como, por exemplo, a comida. Prazer no paladar é lícito. O que não é aconselhável é a repetição imoderada da comida, descambando para a gula. Licença um pouquinho, tomar uma aguinha aqui. Sempre que nos dedicamos de forma excessiva a alguma atividade, até mesmo ao exercício de uma virtude, chegará um momento em que um desequilíbrio será criado em nossa vida, demandando uma ação corretora. Assim, o excesso de paciência gera preguiça e covardia. Excesso de severidade na disciplina gera crueldade. Excesso de compaixão estimula a justiça. O apóstolo Paulo exortava a moderação e o equilíbrio para todos. Que vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. Deus não nos deu um espírito de medo,
mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Exorta a igualdade, o jovem, para que em tudo sejam criteriosos. Isso aqui é um esquema, né, que veio da parte que eu tirei na internet, mas eu baseei um aqui que o Raul Branco falou. Isso aqui foi elaborado com base em que a gente viu lá de Raul Branco. Então, vejam bem, olha, a dominância dos hemisférios do ser humano, o esquerdo é racional, lógico, matemático. O direito é intuitivo, criativo e artístico. Agora, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no esquerdo, como que nós estamos hoje, predominantemente, né, vivendo o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Então, vejam bem, olha, mente concreta, racional, intelectual, lógico, matemático, argumentador, preto e branco, crença, informação, verbal, visível, masculino, desejo. Aí vamos ter aqui, olha, mente pura, né? O intuitivo, então, racional com intuitivo, né? Intelectual com sensível, lógico com criativo, né? Matemático, artístico, argumentador, experimental, preto e branco, colorido, crença, né? Fé, no caso do direito, né? Fé, informação, conhecimento, verbal, observador, visível, invisível, masculino, feminino, desejo, vontade. Raul Branco, que fez essa colocação aqui, que achei muito importante para a nossa época que nós estamos vivendo aí. O grande problema de ter exaltado a inteligência racional foi estimular-se propositadamente apenas o lado esquerdo do cérebro, que é analítico, lógico e racional. Com isso, o lado direito do cérebro foi relegado a um segundo plano e a criatividade, a intuição, o sonho se tornaram menores que a lógica. O método e, pior, o resultado. Quando se afasta um ser do sentimento da criatividade e da intuição, decreta-se a sua escravidão. A escola, gente, ela trabalha só o lado esquerdo do cérebro, com todas as crianças, com todas, né? Desde pequenininha, né? Só o lado esquerdo. A criatividade, a intuição foi deixada de lado. Nunca é tarde para começar e nenhum problema é insuperável. As verdadeiras barreiras não estão no mundo exterior, mas sim no interior de nossa mente. Daí a importância da metanoia, ou seja, da transformação dos nossos estados mentais. Nenhum esforço é jamais perdido. O processo de transformação é cumulativo e recorrente, e todo esforço pela lei de causa e efeito dará seus frutos no devido tempo. A vida de todos os seres é um verdadeiro milagre de integração. Quer enfoquemos a vida global do planeta, a vida de uma pequenina célula ou a vida de um ser humano, sem a integração de uma infinidade de processos, nenhum organismo poderia sobreviver. Psicólogo e neurologista, também da pesquisa do Raul Branco, né? Ele cita no livro dele esses parágrafos aí. Psicólogo e neurologista estão chamando a atenção para a necessidade de integração do desenvolvimento dos dois hemisférios do cérebro. O homem moderno desenvolveu muito mais o hemisfério esquerdo, não só registrados e processados as atividades intelectivas, o hemisfério direito, onde ocorrem as atividades emotivas e intuitivas, permanece pouco estimulado. Os pesquisadores têm verificado que os indivíduos mais bem-sucedidos, tanto na vida profissional e social quanto familiar, são os que conseguem integrar seus sentimentos e percepções intuitivas com o processo intelectivo. A integração do inferior ao superior
é o processo que busca reconectar a consciência individual ao universal, que sempre existiu no mundo real, apesar de não ser percebida pelo homem em sua consciência usual. A união do divino com o terreno deve ser permanente. O Evangelho de Tomé faz essa colocação, expressa: vendo crianças sendo amamentadas, Jesus disse a seu discípulo: essas crianças sendo amamentadas são como aqueles que entram no reino. Eles lhe perguntaram: nós, como criança, entraremos no reino? Jesus lhe respondeu: quando tornarem o dois em um, e o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o que está em cima como o que está embaixo, e quando tornarem o masculino e o feminino uma coisa só, então haverão de entrar no reino do céu. O uso do instrumental transformador na busca da chave do reino do céu visa promover essa integração. O uso dos 12 instrumentos transformadores precisa ser integrado. A dificuldade de encontrar no caminho pode ser invariavelmente identificada com o uso inadequado ou insuficiente de um ou mais instrumentos. Jesus é interrogado pelos fariseus: quando virá o reino de Deus? Ele responde e lhe diz: o reino de Deus não vem à vista dos olhos. Eles não dirão, ei-lo aqui ou lá, e sim, o reino de Deus está em vós. Lucas, 17, 20 e 21. Eu fiz aí agora ao contrário, aquela proposta inicial, Então, estudo leva à fé, A oração e meditação leva amor a Deus, lembrança de Deus leva à vontade, atenção plena leva à purificação, os rituais de sacramento levam à renúncia e a prática das virtudes leva ao discernimento. Somos os mesmos com todos e um só com o divino. Então, gente, eu lhe agradeço a atenção, pedindo desculpa pela minha dificuldade em iniciar minha palestra, Mas é isso a mensagem que eu queria passar para vocês aí, em termos dessa leitura. É uma leitura realmente maravilhosa, acho que todos deveriam, ter esse livro aqui em mãos, acho que é um livro maravilhoso, Realmente que vale a pena. E só para vocês verem a bibliografia dele, é uma bibliografia vastíssima, E ele pesquisou, olha, que são 3, 4, 5, 6, 7 páginas de bibliografia, 7 páginas de bibliografia. É uma obra maravilhosa. Agora eu coloco à disposição para a gente fazer um comentário, Gostaria de ouvir vocês, Obrigado, gente, pela atenção. Pode sair da tela, Geraldo? Pode. Bem, eu gostaria de fazer um comentário, Gostaria de cumprimentar o senhor Geraldo, Eu entendo até o nervosismo, as coisas não acontecendo, isso causa, assim, mas a gente vê a fonte e a maneira como que você pesquisou, Realmente é um material muito rico, E eu, com certeza, também eu vou querer adquirir esse livro aí. E também gostei muito, e eu fiquei muito surpreso, no Paulo, que eu já admirava, como apóstolo, ele tem muitas citações dele, Muitas citações. Inclusive, alguém que agradece muito a Paulo aqui, por deu para ele essa condição dele escrever esse livro. E a maneira como você colocou, na sua exposição, eu achei muito rico, E eu falei, puxa, a gente se surpreende a cada dia, Eu já li a Bíblia no Novo Testamento, Você vê que... Mas na maneira como está colocada, parece que dá um clique e a gente entende os verdadeiros sentidos quando ele
disse aquelas palavras, né? Certo. Então, parabéns, viu, Geraldo? Não, eu que agradeço a atenção. Nervosismo, né? Mas no final foi tudo bem e eu achei que foi Não, uma... desculpe a minha enrolada aí, mas isso acontece mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Irmão. Parabéns, realmente, para quem não conhece Raul Branco, né, o autor, ele é um teósofo faz mais de 40 anos, então ele é um excelente escritor, pesquisador, tradutor, e esse livro é maravilhoso, né? Então, a pesquisa tua é muito bonita, porque, no fundo, nos diz novamente o caminhar, né? É aquela história, né? A escada que a gente vai passo a passinho, sobe um, desce três, e aí vamos... Mas é muito bom, porque foi bem didático, né? E aquelas duas comparações que você fez no início e no final, quer dizer, uma que se leva a outra, né? Então, foi muito bom. Eu gostei muito, né? Parabéns, viu? Obrigado. É aquela história, a gente tem que ler novamente os livros, né? Sim. É verdade, quer dizer, tem citações que dão um clique, né? Que fala, e é muito interessante, por exemplo, a questão da igreja, né? A igreja romana, as distorções que ela fez dos mistérios, né? Dos sacramentos. Então, isso é muito interessante para quem não está muito habituado a esse tipo de coisa, viu? Certo. Obrigado, Berta. Mas é muito bom, viu? Obrigado pelo seu elogio aí. Bom te ver, Márcia. Não viu. O som está desligado dela. Acho que não me viu. Márcia Naga. Não está vendo. Está sem som, Márcia. Agora olha, é uma som. oportunidade. Ele tinha desligado o meu som. Meu Geraldo, agora. Gostei muito. O Raul Branco, ele tem uns livros muito bons que indicam muitos caminhos, né, para a espiritualidade. Mas aí você estava falando do desapego dos desejos, tudo, mas não sei por quê que me deu eu lembrei daquele verso, se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil, porque a gente, não sei, então, são muitos os caminhos, mas o caminho, às vezes, parece muito complicado, mas talvez seja mais simples do que a gente... É simples e, ao mesmo tempo, difícil, e que está no verso do Gilberto Gil, que entrou agora na academia, né? Ele tem um verso que me toca, mas me tocou tanto a vida inteira. Eu posso ler uns pedacinhos? Posso? Muito. Olha aqui, ele fala assim, ó. Se você, eu preciso estar para falar com Deus e para esse caminho espiritual, para encontrar a Deus, né? Eu tenho que estar despido de tudo que me prende ao mundo material, que seria os meus desejos, as emoções, né? Então, é um estado de paz completo, a meditação. Mas aí, Gilberto Gil diz tudo aí. Olha aqui, eu não vou falar todo ele porque é comprido, uns trechinhos. Olha, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata. Aí no outro trechinho diz, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Se eu quiser falar com Deus, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada. Aí ele diz, nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Eu acho isso tão simples, tão profundo isso aí, porque diz tudo, né? É o todo e o nada ao mesmo tempo, que nós temos dentro de nós, que é tão difícil encontrar. É difícil.
E às vezes a gente pensa que são caminhos complicadíssimos, né? Cheios de teorias, mas é simples e é difícil ao mesmo tempo. É isso aí, é meu comentário. Mas muito meus parabéns, viu? Tá, obrigado. E a gente precisa também Precisa. de ler muito também. Geraldo, eu queria oportunizar aí o meu agradecimento, a gratidão de estar participando da beleza da sua simplicidade em falar das máximas. E como a Márcia disse, é um privilégio tratar desses assuntos tão desafiadores. E eu me sinto realmente privilegiada, apesar de não participar sempre do grupo de vocês, mas é muito bom alimentar dessa mesma fonte. E hoje esse tema do reino dos céus. E eu, coincidentemente, eu estou num período de hibernação literária, mas, ao mesmo tempo, coincidiu de uma experiência de ter contato com um livro maravilhoso que caiu em minhas mãos, assim como foi aquele do Diário Oculto, que me convidou antecipadamente com uma palestra com Raul. Oi? É o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Eu não sei se vocês lembram que eu fui convidada e eu fiz uma peregrinação pela internet, encontrei o livro, li na integralidade e reverberei com muitas orientações sagradas daquele livro, confirmando o meu amadorismo. Então, eu estou fazendo essa tomando essa margem de explicação, porque agora, novamente, eu, depois do livro escrito, borboletei, quis ver alguma coisa a mais de Jung, mas o universo é tão vasto que eu me apeguei no livro referencial dele, O Sagrado, apareceu, que foi uma referência para a base teórica dele. E eu me assustei, porque o livro estava gratuito também em PDF na internet. Então, ali naquele livro é uma obra acadêmica do predecessor dele, Otto, eu esqueci, eu sou difícil de nome, mas o livro é O Sagrado, Otto, ai meu Deus, não me recordo, mas é O Sagrado. E ali trata do tremendo, do mistério, esse nos traz o espanto e ao mesmo tempo nos amedronta para ou pular para logo ali, ou manter-nos na margem da busca do conhecimento, que pode ser o caminho mais longo. E eu acho que tem muito a seguir ainda, mas a experiência pelo sofrimento que o corpo físico me impôs há anos atrás me traz a obviedade de estar logo ali. O nosso resultado está logo ali, no centro do nosso coração. E esse livro, de uma maneira maravilhosa, que foi um dos referenciais de Jung, ele trata desse tremendo, dessa necessidade humana da integração com o sagrado. E eu, sem saber até desse termo, foi também, inclusive, as nomeações que eu usei no livro em si. Eu estou assustada com as similitudes. Não uso dessa notoriedade para trazer falsidades. Estou fazendo uma confissão da sincronicidade consciencial que a minha alma antecipou numa experiência literária e que agora, nesse livro sagrado, está me revelando de que, de repente, eu não estava no caminho errado, de trazer pela prosa poética uma encenação dessa jornada que todos nós ou fizemos ou faremos um dia. E o Geraldo, de uma maneira maravilhosa, me fez alimentar um pouquinho dos pastos verdejantes da caminhada. Gratidão, Geraldo. Me desculpem de eu estar trazendo esses detalhes, mas é que a prova pessoal de que, de repente, mesmo com as minhas paixões humanas, de descrever dentro das minhas concepções,
o que escrevi naquele livro em si e as minhas pinceladas no Borboletei não está só nos passos dos nossos anteriores ancestrais, na preocupação de chegarmos, na coragem de fazer o caminho do retorno e permitir nossas almas integrar definitivamente com o tremendo mistério da realidade. Obrigada, viu, gente? Gratidão. Você também. Sim. Geraldo, Valdomiro. eu estava esperando o Marcos começar a falar, porque você tocou exatamente na passagem de Paulo, que o Marcos recorrentemente cita, né? E então eu estava esperando o Marcos falar, mas eu falei, o Marcos tá muito quietinho aí, muito com o cotovelo na mesa aí, e não falou nada até agora. O Então, Valdomiro, ele falou, não, deixa o Valdomiro primeiro. Um esperando o outro. mas é isso. Mas, Geraldo, olha, é o seguinte, acho que a Márcia falou bem, você começou assim, de forma despretensiosa, apresentando o seu trabalho, e devagarzinho, na medida em que você foi expondo, porque você tem um jeito muito próprio seu de apresentar trabalhos, né? Você faz uma pesquisa intensa e com uma paciência de chinês, você vai compilando os textos, constrói a sequência das suas apresentações com uma lógica impressionante e as pedras vão se encaixando, né? Vão se encaixando. Então, você usa bastante o seu lado esquerdo do cérebro para fazer os seus trabalhos. Você usa bastante o hemisfério esquerdo porque você faz um trabalho bastante lógico, né? É. Mas você joga a gente, transfere a gente para o hemisfério direito do cérebro, porque você, ao mesmo tempo em que você é lógico, preciso, cirúrgico até nas suas colocações, você é muito criativo, né? Porque você constrói um raciocínio que tem começo, meio e fim, mostra um caminho legal para a gente e a gente acaba tirando inúmeras conclusões. E a riqueza do material que você apresenta é uma coisa estonteante, né? De tão bom que é, né? E algumas coisas muito boas que o seu trabalho mostra, porque além do livro, do trabalho do Raul Branco que você usa, você cita com muita propriedade, você faz conexões muito interessantes sobre os textos bíblicos e algumas colocações de evangelhos apócrifos, né? Com conexões, por exemplo, quando você cita o evangelho de Tomé, que é um apócrifo, né? Você colocou a essência aspectos, a essência não, mas aspectos muito interessantes do hermetismo, né? E muito interessante quando você fala da fusão do masculino com o feminino, porque as pessoas confundem muito essa história de masculino e feminino com gênero, com sexo, com essas coisas, e não tem nada a ver, com homem, com mulher, né? E não tem nada a ver. Na verdade, o meu lado masculino, ele existe e o meu lado feminino também existe. Quando o meu feminino predomina, eu sou mais criativo, né? Quando o meu masculino predomina, eu sou mais lógico, mais racional, né? E é isso, a construção das coisas no universo depende dessa construção lógica, matemática precisa, mas com muita criatividade. E você colocou também uma coisa que isso sempre me chama muito a atenção. A valorização do corpo, né, que muita gente fica pensando no espiritual como uma coisa externa da gente, como uma coisa difícil de alcançar, uma coisa separada da gente, uma coisa que está noutra dimensão, né? Como se a gente tivesse que bater o sininho, né? Entrar em estado de transe, em êxtase, para poder conectar com o sagrado, e, na verdade, está tudo dentro da gente, dentro do corpo. Então, a valorização do corpo, que é o meio que nós temos, né?
para nós fazermos as nossas possíveis conexões com o sagrado, é a ferramenta que nós temos. Não tem como abrir mão do corpo. E se abrirmos mão do corpo, não faremos conexão com o sagrado, né? Então, essa valorização do físico e aquele corpo cétuplo que você mostrou, né, com uma nomenclatura diferente também, muito inteligente, que associando a vontade com o corpo átmico, né? Termina lá no ápice do triângulo, lá em cima, é muito interessante. E parabéns à Márcia por ter lembrado a música do Gilberto Gil. Do Gilberto Gil. Eu preparei um trabalhinho ano passado, no finalzinho do ano, para fazer uma reflexão de Natal com o pessoal lá na loja Elias Nechar, e acabei não podendo apresentar o trabalho, porque no dia exatamente que eu ia apresentar, o nosso secretário faleceu, né? Ele teve um mal súbito, teve um infarto, e a gente acabou, todo mundo ficou tomado de muita comoção, né? E eu acabei não apresentando o trabalho. Mas o bom de tudo é que a música, a reflexão de Natal foi exatamente com a música, se eu quiser falar com Deus, né? E é exatamente isso que a Márcia falou, né? E ele faz um inventário de todas as coisas materiais que, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que abrir mão de tudo isso para fazer a conexão com o sagrado, né? Muito bem lembrado, acho que a Márcia lembrou bem disso aí. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho que muito enriquecedor. Agora é debruçar sobre o livro do Raul Branco e ler o livro lembrando de você. Muito grato pela sua consideração. E o que eu tenho que falar é o seguinte, eu faço um trabalho de compilação, né? Então, aí, o que a gente conseguiu fazer foi unir os facilitadores do livro dele, né? Os facilitadores com a prática, né? O que a gente tem que praticar. Então, a gente conseguiu fazer, pegando uma parte do final e uma parte do começo, fazendo, então, uma abordagem assim, de tal forma que a gente precisa entender, né? A fé com o estudo, então, para entender esse mecanismo. Mas é uma compilação, né? A gente faz uma compilação e, na minha cabeça, está realmente muito bem com esse entendimento desses percursos que nós temos que fazer. Agora, como fazer, que a gente tem que exercitar bastante, né? E essa correlação do hemisfério esquerdo com o conteúdo programático das nossas escolas, da nossa educação, realmente dá um belo de um tema para uma discussão bastante ampla, né? Então, é o que eu fiz lá na discussão que eu fiz lá em Assis. Eu fiz uma discussão em cima desse tema. Eu chamei de educação no terceiro milênio. Nem chamei do século XXI, porque essa clientela que está aí hoje, né, está com aí 21 anos, essa clientela é uma clientela que vai para frente aí, né? Os filhos deles e tudo mais. Agora, a escola está super atrasada, é uma escola de idade média ainda, né? Castigando as crianças, judiando as crianças, elas querem criar, eles não deixam. Eles querem fazer um trabalho criativo, não pode. É aquele de preencher lacuna. Então, a Márcia, que trabalhou na educação direta também, né? A gente sabe, o Valdomiro também, então, dessa dificuldade, né? Então, por exemplo, a clientela de hoje está tendo muita dificuldade, porque aquilo que a Berta colocou na palestra dela, nós estamos com umas crianças aí diferenciadas. Já na palestra ela colocou lá a criança cristal. Nós estamos com uma criança um pouquinho diferenciada. E hoje é jovem, né? Jovem, já com 21 anos, 20 anos, né? Então, o que eu coloco realmente que a escola está difícil, eu vejo aqui pela que eu tenho aqui em casa. Então, não está muito fácil, não. Quer dizer, eu redimi dos meus pecados, porque realmente eu fiz no meu trabalho educativo, ensino de matemática e física, muita coisa cometi. Eu fiquei na física cartesiana, fiquei na matemática cartesiana, né? Então, fazer o quê? É o que me ofereceram na faculdade, né? Eu comecei professor com 21 anos, já pensou o condicionamento, né? Condicionamento, tá? Como diz o Paulo Freire, a escola é a reprodução de modelos antigos, né? Exatamente.
E quando eu falo de escola, eu falo de Paulo Freire, Rodolfo Steiner, Maria Montessori, né? E Celestine Freinet. Esses 4 eu não abro mão. Né? É a palestra que eu fiz. Então, eu não abro mão desses 4. Né? Então, acho que vale a pena a gente realmente partir para pensar nessa educação do terceiro milênio. Né? Agora, nós somos frágeis demais para conseguir mudar alguma coisa em termos políticos, né? Porque é a política que tem que mudar. Obrigado, gente. Eu já falei. Geraldo, parabéns, viu? Eu ouvi você, Marcos, viu? Parabéns. Eu quero só falar e sintetizar a fala de todos vocês com aquela do Gil e do Mestre Eckhart. Mestre Eckhart diz que Deus é o nada. Então, nós estamos que nem barata tonta. Pega na linguagem, pega no manual de instrução, cada rincão da Terra tem os seus mecanismos para entender, para explicar a vida, né? Mas o Gil é maravilhoso naquela frase. Quem quiser falar com Deus tem que subir ao céu sem cordas para segurar. Isso. Então, é isso. Márcia também, a Márcia Naga também faz um trabalho bonito. Good Jeff faz um trabalho bonito, que ele fala a lembrança de si, não é a lembrança de Deus. Deus somos nós. O si somos nós. Nós também somos Deus. Então, eu acho assim, sem afetação, sem egolatria, nós somos Deus, porque nós somos formados por Ele. Então, nós somos Ele. A nossa alma é Deus, o nosso corpo é Deus, o espírito, o ólos de luz que está dentro da gente, é Deus dentro da gente. Então, é difícil. E acho, viu, Geraldo, que você principalmente como um educador, Valdomiro, esse pessoal que deu aula, dá aula, tem uma série de... Teve muita dificuldade, né? Em alguns aspectos, né? Outro dia, conversando com um grande professor de geografia, que tem vários livros escritos, estava indignado porque a estrutura queria que ele modificasse algumas coisas do livro dele, do trabalho dele, dividisse em 4 livros um trabalho. Quer dizer, realmente é difícil, né? Porque aquela mentalidade atrasada ainda prevalece muito no mundo inteiro. Então, os privilégios, né? Outro dia eu vi o padre Lancelotti, o Boff e o Eduardo Moreira falando sobre um livro da Idade Média, de um padre, São João Crisóstomo, maravilhoso, né? E o tanto que nós ainda estamos atrasados em matéria de concepção da vida, do mundo, de nós mesmos, né? Do que é o sagrado, né? Como diz a Márcia Naga, o Otto, acho que é Otto Marx, eu não sei como é sobre o sagrado que o Jung pega essa matéria e faz um trabalho dele maravilhoso. E que, para mim, o Jung era o iniciado foi o iniciado, né, do século passado também. Mas com certeza, com certeza. Eu desconhecia essa biografia. Eu desconhecia todas essas verdades e escrevi algo sem ter apalpado essas riquezas. Isso, para mim, me comprovou que, de alguma maneira, eu tive algum liame subjetivo, consciencial, com essas verdades, inclusive de um grande iluminado ao modo dele,
não deixou de ser humano. Essa é a diferença sagrada. Ele não abriu mão de se considerar humano, mas aquela mente veio para se firmar numa ótica maravilhosa para o povo ocidental dessa época. Ele deixou um portal maravilhoso para dar seguimento ao estudo científico da consciência, aonde faculdades e mosteiros poderiam dar as mãos. Essa é a proposta de Jung. Mosteiros e universidades, nesse momento assim criterioso e delicado da humanidade, está no momento propício para darem as mãos, para que avance um pouco mais na ciência da mente, a bem da humanidade. E Jung foi um dos que sinalizou de modo humilde a porta para esse caminho, sem dúvida. Agora eu tenho maior segurança possível, assim, eu tenho total segurança dessa verdade. Ele foi muito modesto, ele foi muito singelo, ele não se pediu se firmar em instituições, ele quis fazer sozinho esse caminho, ele se colocou a própria alma dele para o experimento, ele abriu a mente dele para o mundo, que ele não tinha obrigação para isso, para deixar indícios de que era possível, por o caminho que ele se iniciou, continuar a ciência a se aprimorar no estudo da consciência humana, que é um caminho maravilhoso que eu não sei, mas a intuição diz que é por aí. Um dos caminhos para o nosso ressignificar nesse período pós-pandêmico, e não tem pessoa mais cabível para dar a oportunidade da continuidade do que as teorizações junguianas, sem dúvida. Marcos, eu agradeço a sua consideração e tenho a dizer, olha, eu aprendi muito com você, né? Sem corda para segurar, eu não tenho nada para ensinar. Em 2012, quando eu iniciei lá na Sociedade Teosófica, quem me deu essa literatura antiga para ler foi você que me deu, né? Você e a Berta, né? Então, me enriqueceu muito. E outra coisa, hoje não leio, não faço mais nada aquilo, o Valdomiro falou, só o trabalho de montagem da palestra é que eu uso muito o lado esquerdo. Mas que diz respeito ao meu pensar, eu estou tentando, né, segurar uma boa parte do lado direito, né? Tentando segurar. Mas, Marco, eu tenho muito a agradecer a você, a Berta, né? O Valdomiro também tem trazido para a gente muita coisa boa, né? E todas as informações já virou conhecimento para mim, então isso é muito bom, né? Hoje eu sinto enriquecido realmente com a bagagem que eu tenho, embora eu sou um compilador, mais na linha de compilar, mas quando for falar um tema ligado à educação, eu teria um pouquinho de facilidade, mas quando se fala um tema assim, eu não me aventuro a usar só a memória, usar só a leitura que eu fiz, né? Então, por isso eu coloco no slide, né? Coloco no slide para poder facilitar. Mas quando eu ensinar matemática, não precisa de slide, não precisa de nada, né? Vai fazer o quê? Hoje já estou com mais um pouquinho de dificuldade. Olha, Marta, Deus lhe pague, viu? Gratidão pelo que você tem feito pela gente, aberta também, né? Feito nada, meu amigo. Márcio, Valdomiro. Sofro. Nós. Adelaide também está ausente, não sei. Também é uma pessoa maravilhosa. Então, obrigado a vocês todos, né? Gratidão. Sofro dos mesmos defeitos, sofremos dos mesmos defeitos. Mesmo defeito. O Fernando Pessoa, na figura do seu Alberto Caeiro, fala que pensar é estar doente dos olhos. Então, veja você, como que nós usamos a ferramenta do pensamento. Aí você pega o Gil e fala, quem quiser subir aos céus, tem que sem cordas para segurar. E nós não sabemos viver sem cordas para segurar. Nós precisamos de corda a cada segundo da nossa vida. É a corda do egoísmo, é a corda da tapeação, o que o apóstolo iniciado Paulo fala, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, eu acho assim, nós ainda precisamos de algumas vidas, acredito, para a gente poder dar uma dimensão, mas eu acho que nós estamos nesse caminho. Nós estamos tentando subir a escada de Jacó.
Então, estamos tentando, né? Estamos tentando. A gente escorrega, vai no primeiro para o segundo, vai no primeiro degrau, escorrega no primeiro degrau. O importante é insistir. Nós temos muitas vidas ainda para insistir. E vamos insistir. E vamos insistir. Parabéns, viu? Geraldo, quando você faz aquela correlação, você relaciona fé com o estudo, não é? Eu? É com tudo isso. No comecinho, no primeiro slide, é fé com o estudo, não é? É com estudo, isso. Então, você coloca a fé entre os facilitadores. E você fé, coloca facilitador, o estudo entre os operadores. Operativo. Isso. Não é Fé. Você fala de fé e você fala de crença, que são coisas diferentes, né? A fé é uma coisa que vem de dentro, e a crença é uma coisa imposta pelas religiões, né? Então, a palavra crente, então, está ligado ao exotérico, né? Então, a palavra eu creio em Deus Pai, então, é exotérico. E o que eu achei muito interessante, realmente, é a questão da vontade. Inclusive, nós estivemos já discutindo, né, numa leitura nossa, a questão da vontade, né? E a vontade realmente ocupa o ápice, né, daquilo que a gente tem que mudar realmente, né? E o que diz respeito ao discernimento, é a prática das virtudes, né? A prática das virtudes que a gente vai praticando devagarinho alguma coisa. Valdomiro, é muito bom essa parte da fé, é muito bom, e que a gente não pode... fica muito difícil a gente discutir isso com uma plateia muito ampla, então tem que entrar de uma forma diferente. Não cabe discussão, né, Geraldo? Porque, não cabe discussão, porque todo estudo é contaminado. Todo estudo é contaminado pela gente mesmo. Quando o apóstolo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, o que ele está dizendo? Ele é o iniciado, ele é o iluminado. Exato. Ele sentiu o amor de Cristo e a luz dentro dele, mas ele sabe que o peso que ele carrega no corpo, que ele carrega na carne, é difícil. Então, a gente tem que ir purificando essa carne, e às vezes eu acredito, e aí vou voltar à literatura, o próprio Ferreira Goulart diz, uma vida é muito pouco, você vai viver 100 anos, o que você aprende? Você aprende muito pouco. E eu, às vezes, fico bobo de ver esses doutores tentando uma série de saber e tal, e às vezes, menosprezando gentes, nichos, sistemas políticos, um contra o outro, uma Babel danada que ninguém entende nada nesse mundo, está uma Babel esse terceiro milênio também, né? E a gente fala assim, como é difícil, né? Então, você tem que voltar para dentro, esvaziar, subir, tentar, na meditação, ver se você sobe ao céu. Até essa imagem de você falar, estou subindo, quando você se acha que está subindo, às vezes você não está nada. A sua narrativa é falsa. Então, esse nada é o nada mesmo. O budismo é maravilhoso, viu, nesse ponto. E o Cristo também, quando meditava, todos os avatares, né, vão encontrar alimento aonde? Na meditação. Na meditação. Você vê que até o corpo deles, que era puro, porque eles não se envolviam com essa máscara, com essa podridão humana, eles tinham que meditar, porque eles também sofriam na própria carne deles, que era pura, eles sofriam também, né? Porque eles, provavelmente, como carne, tinham desejos, tinham pensamentos, tinham demônios ao lado deles, dando inspirações falsas, né? E eles, então, meditavam e se apegavam ao Pai. Quem que era o Pai? Era o nada, era Deus dentro deles. Esse era o Pai deles. E a gente fica enfeitando o pavão aí, achando que é o título, que eu não sei o quê, que eu sou doutor nisso, sou doutor daquilo, sou bom nisso, sou bom naquilo.
E, com isso, a gente não está desprezando as instituições. É uma ferramenta, mas são ferramentas imperfeitas e a gente tem que aceitá-las, e aceitá-las de bom grado, porque se você for criticar, não sobra ninguém, nem a gente mesmo. É isso aí, nós temos que ter essa humildade, na marra. Quem quiser falar com Deus tem que suspender a crítica, calar-se e subir ao céu sem corda para segurar. Parabéns, viu, Geraldo? Parabéns a todos aí, ao Valdomiro, a todos vocês. Carmita, que eu não vi falar, eu gostaria até que a Carmen sempre tem muita propriedade na sua fala. As pessoas que sofrem, inclusive, né? Só a gente tem substância, né? Tem substância. O sofrimento traz muita lucidez, né? Verdade. Eu gostei muito da parte inicial que fala do estudo, né? Eu acho que quando nós temos muitas dúvidas a respeito da fé, da nossa fé, a gente busca no estudo a confirmação daquilo, né? Que a gente quer acreditar, ou cai por terra ou reforça. Então, o estudo é muito importante. Tanto é que a teosofia reforça muito o estudo, né? Isso é importante. E o Papa também fala da fé inteligente, né? Não daquela fé que acredita no que o outro fala, no que o outro ensina, mas aquela fé que tem a ver muito com o seu discernimento. Aquilo que é bom para você, você acolhe. E aquilo que não é bom e não diz nada para você, você rejeita. Isso é importante. No livro Cartas de Cristo, ele diz que a gente usa a religião como muleta, né? E você falou alguma coisa aí sobre a gente precisar de muitos amparos, e precisa mesmo, porque senão a gente cai por terra. É o medo do inferno, que agora é atômico, né? O calor é muito grande lá, é insuportável para as almas ficarem torrando. Ou a gente se agarra em alguma coisa, ou a gente não. A verdade é essa. Mas depois, com o tempo, né, com a busca, nós vamos percebendo que são muletas que a gente precisa desapegar delas. E foi muito boa. O Valdomiro tem razão de falar dos seus estudos, viu, Geraldo? Seus realmente, assim, deixa a gente de queixo caído, porque é uma pesquisa e tanto compilada, realmente. Parabéns. Obrigado. Geraldo, na verdade, leu o livro para a gente, né? É a síntese do livro. Leu o livro do Raul Branco através do Geraldo. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre o apóstolo Paulo, né? A gente fala muito do apóstolo Paulo, o iniciado, né? O apóstolo que tem ensinos extraordinários, maravilhosos, um homem que tem ideias extremamente avançadas, né? Mas a gente quase sempre nos esquecemos que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, né? Uhum. Saulo era um doutor em leis. Então, o Paulo que nós conhecemos no Ato dos Apóstolos e nas epístolas dele, que é o Paulo depois da estrada de Damasco, teve uma caminhada extremamente longa, sofrida, desesperadamente, porque era um homem que buscava a verdade, mas ele estava preso a toda uma situação anterior, né? Porque quando a gente lê obras a respeito da evolução de Paulo, a gente sabe o quanto que aquele homem sofreu para ele chegar no ponto de revelação dele. Então, foi muito importante para a chegada do Paulo na revelação, foi muito importante muito tempo de estudo, mas muito tempo de conhecimento. A maior parte da vida dele, a maior parte dos anos que ele viveu,
ele viveu como Saulo, né? Ele não viveu como Paulo. E não é por acaso que ele diz lá, me parece que em Hebreus, que a fé é a certeza, é a convicção em fatos que ainda não aconteceram, porque ele sabe que para se possuir uma fé raciocinada, né, uma fé que nos engana um pouco menos, é preciso que ela seja muito racional. Ela tem que ter muito de racionalidade, né? Então, eu acho que isso é bastante importante de pensar no Paulo, que ele tem no lastro dele o Saulo, que foi o responsável pela morte de Estevão, né? Quando o Marcos fala assim, aquelas coisas que eu não quero, eu acabo fazendo, ele com certeza, possivelmente, quando afirmou isso, ele devia carregar a morte do Estevão como um baita de um peso de consciência, porque intuitivamente, né, Estevão já conhecia aquilo que Saulo viria a conhecer a partir da estrada de Damasco, né? Do encontro dele com José de Arimateia e assim por diante. Então, eu acho que na construção da fala do Paulo tem muito de conhecimento, tem muito de estudo, ele se debruçou demais em saber as coisas terrenas para se conectar com as coisas divinas. Concordo com você, Valdomiro. Só que nas coisas terrenas, tudo o que ele adquiriu e conseguiu, ele só transformou isso em bem-aventurança quando ele teve o toque da luz, que é o discernimento espiritual puro. E o discernimento espiritual puro está acima de qualquer conceito, de qualquer teoria. Nós temos que viver isso para poder conviver numa sociedade entre nós. Então, nós temos que ter regras definidas, porque senão vira já é um manicômio dentro da gente. E ainda, se você transforma o manicômio externamente, então você tem que ter regras, tem que ter condutas e tudo mais. Mas o ruim é quando você introjeta essas regras como verdade absoluta sua, como manual de instrução que é inviolável. Não tem nada disso. É tudo relativo, muito relativo, e nós não podemos nem falar na luz, porque só quem sente, e você sente, às vezes, um lampejo, e quando você se dá conta, ele já foi embora. Você cai outra vez no peso, na gravidade. Cai outra vez no peso e na gravidade. Quer dizer, todos nós aqui já sentimos uma gota de discernimento, um átimo de felicidade que é indizível. Você quer segurar, você quer possuir e não consegue, e nem vai conseguir. Então, você tem que entregar. Por isso que a morte te ensina esse tipo de desapego, né? Você tem que entregar. E a gente não quer, né? A gente quer ficar, conserva o corpo, vai embora. Tudo bem, nada contra. Mas uma hora você tem que pegar o pijama de madeira e falar: olha, minha gente, estou aí, tchau. Tá certo, é isso mesmo. O sacrifício de Estevão, por exemplo, ajudou a construir Paulo. Só para lembrar um trabalho maravilhoso da Carmen, de uns 3 anos atrás, que me impressionou muito. A estrada de Damasco foi o Antacarana de Paulo. Exatamente. Não, eu acho que não foi o Antacarana, foi aquilo que abriu o Antacarana dele, né? Foi aquele jato assim de energia desentupindo. Desentupiu a válvula, né? Isso. Por falar nisso, eu tenho um grupo com o Raul Branco, e eu conversei com ele faz, sei lá, uma semana, e eu perguntei se ele não gostaria de fazer uma palestra para a gente no semestre que vem, tá? Aí ele falou: olha, eu não estou evitando palestras, mas vamos ver, tá? Então, quem sabe? Falei, pensa com carinho, quem sabe. Uhum. Tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem, né, Valdomiro? As lives, o Raul fala: eu vou fazer uma palestra. Pronto.
não precisa se deslocar até aqui, nem fazer, nem nada. Tem essa vantagem, né? Mas o olho no olho também tem essa vantagem. Claro. E ainda quero tirar uma foto como o Gabriel colocou, porque assim eu não preciso interpretar nada. Cadê, Gabriel? A foto fica lá, Congelada. só congelada, e eu imaginando o que é o Gabriel por trás daquela foto que está pensando, o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Só aqui, só escutando. Então, Como o pessoal fala, caladinho para vencer. Não, mas estou escutando bastante. Foi muito boa a palestra, Geraldo. Parabéns, Geraldo. Eu acho que também o plus é sempre o debate que a gente tem, a gente trocar ideia, a gente trocar os outros aspectos do jeito que a gente pensa, que isso complementa demais. E é isso, acho que querendo ou não, essa oportunidade de encontro que a gente sempre tem é também uma oportunidade para a gente entender como que o outro pensa, né? Como que ele chegou a essa conclusão. A gente vai ficando mais rico porque a gente consegue compreender o outro. Às vezes, por exemplo, por que ele pensa desse jeito, por que ele pensa daquela forma, o que levou ele a determinada escolha ou determinada ação. A gente consegue compreender o desejo de outra pessoa. Eu acho que não tem nada mais importante do que o desejo que aquele ser humano tem durante a vida. Então, quando a gente fala do desejo pela iluminação espiritual, o desejo pela felicidade, o desejo pela completude, a única coisa que decide o que as pessoas querem, o que elas fazem, é justamente o desejo que ela tem internamente. Então, quando o desejo ele chega num ponto onde ele é incontrolável e você tem que fazer isso de qualquer forma, automaticamente você consegue entender muito bem as pessoas. Acho que isso é extremamente importante. Mas foi perfeita a palestra, Geraldo. E também obrigado, foi muito bom escutar o debate de vocês, sério, de verdade. Obrigado, gente. Então, pela sua atenção. Obrigado. É Deus também, Gabriel, o desejo. É Deus também. É tudo, né? É tudo. É tudo. Bem, meninos, quem quer ir para o céu, levante a mão. Ainda não. Guardar um pouco mais. Ainda não. Ainda não. Guardar uns milênios aí. Ninguém quer ir para o céu. Acabaram de me informar que o céu é aqui, você já Está quer... na hora ainda. Ainda não. Por enquanto, fico aqui no inferninho, viu? Deixa eu falar. Semana que vem é um convidado que nós temos, tá? Ele mora em Praia Grande, né? Quem é o Boeira, né? Não, é o Heitor. Heitor. Ah, o Heitor. Tá? E... Bom, depois... Ele é um teósofo, né? Está na Igreja Liberal. Está na Igreja Liberal, um cara muito legal. Aliás, de que loja mesmo que ele é? Ele é do Get Todd. De Praia Grande. Da Praia Grande. Da Praia Grande. Get Todd. E ele é da Igreja Liberal. E eu convidei para ele falar no semestre que vem sobre a igreja. Tá? Porque eu falei, esse é um tema que poucos, até próprio dentro da teosofia, poucos conhecem. Aí ele falou, sim, claro, seria excelente, tá? Porque ele é reverendo, padre da igreja... Liberal. Católica liberal. E vai ser online ainda, né? Vai ser online. Sim. Vai ser online. Tá bom? Bom, meninos, então... Mauro não vai falar? Mauro? Não? Que bom, Mauro, você está aí firme. Que bom que você está aí. Veio agora com a gente também. Vamos encerrar? Mauro. Põe o som. Vamos encerrar? Não, o Mauro vai falar alguma coisa, o Márcio. É? Pronto. Está com som, Mauro. Agora pode. Pronto. Não tem o que falar, vocês já falaram tudo, né? Eu conheço o Geraldo há muitos anos, né? Mais tempo que vocês. É sempre muito curioso assim, nas pesquisas.
uma pessoa que você pode pedir conselhos aí, ele sabe. Né? E deu uma prévia do livro, como disse o Valdomiro, deu uma prévia, e a gente agora vai ver o resto. Né? Só seguir o livro agora e pronto. Meticulosidade é coisa. Não, Geraldo? Não, nós nos conhecemos há mais de 35 anos, nós estamos juntos aí nessa jornada. É isso aí. Faz seu tempo. Mauro é uma pessoa toda especial, uma pessoa especial nesse sentido. Ele tem realmente uma característica que a gente tem que aprender muito com ele, que é essa calma, né? Essa calma, essa coragem, é um homem muito corajoso, né? Então, eu admiro muito o Mauro, em termos da sua forma. Olha, Mauro, e a idadezinha está aí, né? Eu estou quase alcançando você já, né? Mauro. Obrigado, Mauro. E não dá mais tempo de fazer amigo, viu, Geraldo? É. Não dá mais tempo de fazer amigo na nossa idade. Então, nós temos que conservar os amigos que temos. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Mauro. Então, vamos encerrar? Bom, podemos encerrar agora? Sim? Bem, nós temos que ter muita gratidão pela tarde de reflexão, que só nos enriquece, né, cada vez mais. Um pouquinho de cada vez, chegaremos lá. Então, vamos fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, suave e profunda. E fazer comigo uma invocação de luz e amor. Que a luz que emana do centro do universo ilumine todas as mentes humanas e todos os outros seres do planeta. Que o amor que emana do centro do universo se expresse através de todos os corações e que este amor preserve a vida na Terra. Enviando vibrações de paz e amor, harmonia para o planeta, paz, paz e fraternidade para todos os seres. Namastê. 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 Gostei muito, Márcia. Gostei muito do seu encerramento. Namastê a todos. Boa semana a todos. Namastê, bom final de semana. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Vou derrubar a live. Tchau, bom descanso. Obrigada.